Meu nome é Francisco. Eu tenho 32 anos e ainda não consigo passar por estrada de beira-mar sem sentir aquela coisa específica no peito. Não é medo exatamente. É mais como o aviso de que o medo tá perto, esperando a porta certa para entrar. Levei anos para conseguir falar sobre isso com naturalidade. Levei mais ainda para parar de acordar no meio da noite achando que ouvia o barulho de madeira sendo arrastada. Vou contar o que aconteceu. Não vou enfeitar. Não precisa de enfeite. Eu tinha 11 anos. Meu irmão Pedro tinha 6. Era um feriado prolongado de novembro. Não lembro qual feriado especificamente, mas lembro do calor, lembro da luz, lembro da sensação de que aquela semana era um presente que a vida havia dado sem motivo aparente. Meus pais haviam alugado uma casa na praia por 4 dias. 4 dias longe da cidade, longe da rotina, longe de tudo que tinha hora marcada. A casa ficava a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade mais próxima, que não era grande coisa, apenas aquele tipo de cidade litorânea pequena que vive do verão e hiberna no resto do ano. Entre a casa e a cidade havia uma estrada de terra ladeada de coqueiros e vegetação fechada, e a sensação ao chegar era de que você havia atravessado algum tipo de fronteira invisível entre o mundo movimentado e um lugar que o tempo havia decidido ignorar. Era linda. Isso precisa ser dito. Era genuinamente linda. 2 andares pintados de branco com janelas de madeira azul, uma varanda que dava direto para a areia, uma churrasqueira de alvenaria no lateral, um jardim descuidado, mas bonito, com aquelas plantas que crescem sem precisar de ninguém. O mar ficava a menos de 50 metros. Dava para ouvir as ondas de qualquer cômodo da casa. Minha mãe disse ao descer do carro: "Que lugar abençoado." Ela não sabia ainda. Nenhum de nós sabia. O primeiro dia foi perfeito, da forma que só os dias de férias conseguem ser. Aquela perfeição específica de quando você não tem obrigação nenhuma e o sol tá quente e o mar tá limpo e você tem 11 anos e energia ilimitada. Eu e Pedro passamos o dia inteiro na praia. Corremos, jogamos bola, tentamos pegar onda sem saber surfar. Encontramos cascas de caranguejo e conchas que meu irmão quis guardar todas, sem exceção. Minha mãe teve que negociar o número de conchas permitidas na mala de volta. À noite, jantamos na varanda. Meu pai abriu uma cerveja, minha mãe serviu arroz com peixe que ela havia comprado na cidade. As ondas faziam um barulho constante, como uma respiração grande e calma. Apagamos rápido. O cansaço do sol e do mar é diferente de qualquer outro cansaço. Ele entra nos ossos. Não aconteceu nada naquela noite. Naquela noite. No segundo dia, meus pais acenderam a churrasqueira logo depois do almoço. Ou antes do almoço, na verdade, porque carvão leva tempo e meu pai era meticuloso com essas coisas. Enquanto eles cuidavam da carne e do fogo e daquela conversa calma que adultos têm quando estão de férias, eu e Pedro ficamos dentro de casa, explorando. Explorar é a coisa mais natural do mundo quando você tem 11 e 6 anos numa casa que não é a sua. Cada gaveta, cada corredor, cada porta fechada é uma possibilidade. A casa tinha 2 andares. Em cima ficavam 2 quartos e um banheiro, simples, com as camas e o básico. No térreo ficava a sala, a cozinha, o banheiro menor e a varanda. Foi Pedro quem viu primeiro. Ele estava andando pelo corredor interno do térreo quando parou na altura da escada e disse, com aquela voz de criança de 6 anos que não sabe calibrar o volume: "Tem uma porta aqui." Era uma porta pequena, quase escondida pelo ângulo da escada, daquelas que ficam no espaço morto que a construção cria embaixo dos degraus, que na maioria das casas viram despensa de vassoura ou de coisa sem lugar. A porta tinha uma maçaneta simples de metal enferrujado e abriu sem resistência. Era de fato uma despensa, pequena, escura, com cheiro de mofo e de fechado. Nas prateleiras havia alguns itens esquecidos por locatários anteriores. Uma lata de tinta velha, um rolo de arame, uma caixa de papelão dissolvida pela umidade. Mas no fundo da despensa havia algo que não combinava com o resto. Uma folha de madeirite encostada na parede, cobrindo a parte inferior. Não estava pregada, estava apenas apoiada, como se alguém a tivesse colocado ali para cobrir algo
e não tivesse se dado ao trabalho de fixar. No canto superior direito da madeirite havia uma fresta, uma abertura de talvez 2 centímetros entre a madeira e a parede, larga o suficiente para perceber que havia espaço do outro lado. Eu encostei o dedo na madeirite. Era leve, muito leve. Pedro estava logo atrás de mim com os olhos arregalados, do jeito específico que crianças pequenas ficam quando estão na fronteira entre curiosidade e medo e ainda não decidiram para qual lado vão. Segurei a madeirite dos 2 lados e puxei levemente. Ela se moveu sem esforço, como se estivesse esperando ser removida. Atrás dela havia um vão escuro. Não consegui ver a profundidade porque a luz da despensa não alcançava. Senti um cheiro. Um cheiro que eu não soube nomear com 11 anos, mas que hoje, adulto, com o contexto que tenho, sei exatamente o que era. Foi quando minha mãe chamou lá de fora. "Crianças, almoço!" Pedro virou e saiu correndo sem hesitar, porque tinha 6 anos e almoço sempre vencia qualquer exploração. Eu fiquei parado por 2 ou 3 segundos olhando para aquele vão escuro, sentindo o cheiro, sentindo alguma coisa que meu corpo reconhecia antes que minha cabeça conseguisse processar. Depois fui almoçar. Não contei para meus pais naquela hora. Não por maldade, não por plano, simplesmente não contei. O almoço foi bom, a carne estava no ponto que meu pai gostava, Pedro derramou suco na camiseta e minha mãe fingiu que ficou brava, e a tarde foi passando daquele jeito específico dos dias de feriado em que o tempo tem uma textura diferente. Mas eu ficava pensando no cheiro, e na leveza daquela madeirite, e no fato de que alguém havia colocado ela ali com cuidado suficiente para cobrir o que havia atrás, mas sem se importar de fixá-la permanentemente. Como quem esconde algo sem a intenção de que o esconderijo dure para sempre. À noite, depois que Pedro dormiu e ouvi meus pais conversando baixinho na varanda, me levantei. Desci a escada devagar, no escuro, com a lanterna pequena do celular que meu pai havia me dado de aniversário 2 meses antes. O corredor do térreo estava completamente escuro. A porta da despensa estava como eu havia deixado. Entrei. Peguei a madeirite. Respirei pelo lado de fora da camiseta por causa do cheiro. E puxei. A madeirite saiu completamente dessa vez, revelando um vão que era maior do que eu havia percebido à tarde. Não apenas o espaço atrás da parede, mas uma abertura, quase como um degrau que descia. Um nível abaixo do térreo. Um porão que a planta da casa não mencionava e que o proprietário certamente não havia descrito no anúncio do aluguel. Abaixei a lanterna e parei de respirar. Espalhados no chão de terra batida do porão, sem ordem, sem arranjo, sem qualquer sinal de que alguém havia se preocupado em organizar, havia ossos. Não era possível contar quantos na penumbra da minha lanterna pequena. Não era possível ter certeza de cada detalhe. Mas alguns eram longos, do tipo que eu reconhecia de aula de ciências como fêmur ou tíbia. Havia o que parecia ser parte de uma caixa torácica. E no canto mais fundo do porão, parcialmente coberto por terra como se o tempo estivesse tentando finalizar uma tarefa inacabada, havia uma caveira. Voltada para cima, olhando para o teto, olhando, de certa forma, para mim. Não gritei. Não sei explicar por que não gritei. Talvez porque gritar tornasse real de uma forma diferente, mais definitiva, mais impossível de desfazer. Recuei. Coloquei a madeirite de volta. Saí da despensa. Fechei a porta. Subi a escada. Me deitei na cama ao lado de Pedro, que dormia sem nenhuma preocupação no mundo. E fiquei de olhos abertos no teto até o sol começar a aparecer pela fresta da janela. De manhã, fui até meu pai e disse com a voz mais calma que consegui: "Pai, precisa ver uma coisa." Meu pai viu.
chamou minha mãe. Minha mãe levou Pedro para a varanda e o distraiu com algo que não lembro. Meu pai ficou em silêncio por um tempo que não sei medir, olhando para dentro do porão com a lanterna grande que ficava no carro. Depois, ligou para a polícia. Saímos da casa naquele mesmo dia. Ficamos num hotel na cidade enquanto a investigação começava. Nos dias seguintes, meu pai nos contava fragmentos do que a polícia havia encontrado, ou tentava não contar, e acabava contando mesmo assim. Porque crianças percebem quando adultos estão guardando coisas, e ficam mais perturbadas com o silêncio do que com a verdade. Eram restos de ao menos 3 pessoas diferentes. A perícia levaria semanas para determinar a identidade, causa, tempo. O proprietário da casa havia desaparecido. Não estava no endereço cadastrado. Não atendia o telefone. Tinha alugado o imóvel por uma plataforma digital com dados que mais tarde se descobriram parcialmente falsos. Nunca soubemos quem eram. Nunca soube se descobriram o responsável. Meu pai não quis me contar os detalhes quando cresci. E eu, com o tempo, decidi que havia uma razão para ele não querer. O que fica, 32 anos depois, não é a imagem dos ossos. É o cheiro. É o peso específico daquela madeirite nas mãos. É a sensação de que o primeiro dia foi perfeito demais, calmo demais, lindo demais. Como se o lugar soubesse que tinha segredo e estivesse compensando com beleza. E fica também a memória da minha mãe dizendo, ao descer do carro no primeiro dia, com o mar ao fundo e o sol na cara e aquela casa branca de janelas azuis na frente. Que lugar abençoado! Às vezes, a gente abençoa o que não deveria. E às vezes o lugar já sabe que você vai encontrar o que está escondido e te recebe bem assim mesmo.